Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar agora da Série A3. Também neste domingo, dia 18 de fevereiro, terminou a 7ª rodada. É a mesma coisa que eu acabei de gravar para vocês na Série A4. 16 clubes, 15 rodadas. Os 8 primeiros colocados garantem classificação para a segunda fase. Quando começam os mata-matas, os 2 últimos são rebaixados para a Série A4. É isso. O que tem de novidade? No G8, o Grêmio Prudente voltou e o União Souzano saiu. O Grêmio Prudente trocou de treinador, tá? O Luiz Carlos Martins, que era do comercial, tá lá, voltou. União Souzano, que eu acho que cometeu um crime ao demitir o Laércio Aquino, trouxe o Ademir Fonseca e o time não continua melhorando nada. Saiu do G8. Né? E na zona do rebaixamento continua a mesma coisa. São Caetano e Matonense não vencem ninguém. Então, estão assustando seus torcedores, já mudaram de treinador, não adiantou nada e está aquela situação. Desportivo Brasil, mais uma rodada na competição. Aliás, só aqui no canal do Luiz Ademar, você está acompanhando que a partir do momento que o TJD falou que a partida Catanduvense e Grêmio Prudente foi anulada e vai ter que ser remarcada pela federação, e o Catanduvense, que poderia recorrer, mas pela parte financeira e está falando não vou recorrer e tudo bem, eu já tirei os 3 pontos. O TJD anulou o jogo. Ninguém aí, em outros lugares que você vai ver, os 3 pontos continuam. E aí alegam, não, a federação não tirou. Problema da federação. O TJD é a alçada superior. Anulou o jogo. E o Catanduvense não recorreu, aceitou. Então esses pontos não existem. Federação basta agora remarcar esse jogo para acontecer novamente. Então o Desportivo Brasil é o líder, tá? E o Catanduvense, o Catanduva, na verdade, está me preocupando, bem invicto. Depois da decisão do TJD, não ganhou mais. Nessa rodada perdeu em casa e para o Rio Preto, que estava ameaçado pelo rebaixamento. Então o Catanduva sentiu e está dando uma queda. Vou contar tudo isso para vocês. Antes de mais nada, convido vocês a fazerem a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, porque eu já gravei a Série A4, estou gravando a Série A3, vou gravar a Série A2, amanhã acabando a Série A1 eu gravo também todos os detalhes dos 8 jogos de cada série, certo? Explicando, dando os gols, os artilheiros, como está a classificação, tudo para você que curte o nosso querido futebol caipira. Pois bem, vamos começar então com o Desportivo Brasil, que continua na liderança e conseguiu uma vitória que tirou o União Suzano, lá em Suzano, do G8. Uma vitória importante, né? 182 pagantes apenas em Suzano. O Caio, numa troca de passes bonita, uma tabela tal, ele faz 1-0 para o Desportivo Brasil aos 18 do primeiro tempo. O jogo foi mais para o Desportivo Brasil no primeiro tempo e no segundo tempo o União Suzano criou, mas desperdiçou e a vitória acabou sendo extremamente merecida. Merecida para o Desportivo Brasil. Desportivo Brasil, líder com 16 pontos. União Suzano com 10, caiu 3 posições. Agora ele é o 9º colocado. É o 9º colocado, era o 6º, estava dentro do G8, caiu. Então União Suzano despencou e vamos ver como que vai reagir agora que saiu do G8. Desportivo Brasil, do Fábio Totti, acabou vai acabar se classificando, está muito bem, né? Lembrando que o União Suzano trocou de treinador, o Laércio Aquino foi demitido, chegou Ademir Fonseca e o time ainda continua a mesma coisa. O vice-líder agora, que subiu uma posição, é o Esporte Clube São Bernardo do Renato Peixe, hein? E olha, foi jogar com a lanterninha matonense, tadinha da matonense, né? A matonense mandou embora o Catanossi, ainda não definiu um novo treinador, o time não engrena, né? E dentro de casa vai colecionando derrotas, né? O Douglas fez 1-0 aos 35 do primeiro tempo, num passe do Guilherme Pires. A Matonense chegou a empatar com o Pitt aos 8 do segundo tempo. Uma falta foi batida, ele pegou o rebote e empatou. Mas logo depois o Douglas novamente invadiu a área, recebeu a bola, invadiu a área, fez um belo gol. Aliás, o Douglas, com esses 2 gols, ele foi a 4 e é um dos vice-artilheiros da competição. Os artilheiros são o Luquinha do Grêmio Prudente, que eu vou falar para vocês que marcou, e o Taylor do Santãozinho, que não marcou. Os dois têm 5 gols. Mas o Douglas do Esporte Clube São Bernardo tem 4 e está na briga pela artilharia. Esporte Clube São Bernardo, com essa vitória fora de casa, segundo colocado, 15 pontos, 1 a menos que o Desportivo Brasil. E a Matonense continua com 1 pontinho só na lanterninha, preocupando em termos de rebaixamento. Mais um ano, hein? Mais um ano
só luta lá embaixo, na parte de baixo da tabela. Terceiro colocado com 14 pontos, o Votuporanguense. Votuporanguense também do Rogério Correia, vai bem, obrigado. O Votuporanguense jogou com a Itapirense em Votuporanga e venceu por 2-1. Venceu por 2-1 com um detalhe. No primeiro tempo, foi melhor, o Votuporanguense lutou, mas não conseguiu sair do 0-0 com o Itapirense. No segundo tempo, o Gabriel Barcos, sempre ele, e geralmente de cabeça, né, faz 1-0 aos 12 do segundo tempo, e aí o Leonardo, também de cabeça, empatou os 22 para o Itapirense. Aos 22 empatou, mas a Itapirense do técnico Gênios França nem conseguiu comemorar, porque logo em seguida, aos 27, o Wendel Júnior, de maneira individual ali e tal, fez 2-1 para o Votuporanguense, uma vitória maiúscula do Votuporanguense. Não consegui pegar o público lá na Arena Plínio Marim, mas de qualquer maneira, o Votuporanguense está ali, na terceira colocação com 14 pontos, e a Itapirense é a primeira à frente da zona do rebaixamento, ela é 14ª. Só que ela tem 5 contra 2 do São Caetano e 1 do Matonense. Apesar de ser uma posição acima, ainda está dando uma respiradinha porque tem 3 pontos a mais. Mas campanha ruim da Itapirense, hein? A vermelhinha, time do meu amigo Carlos Cereto, não está indo bem na competição, não. O Catanduva, que era líder, foi invicto e tal, teve essa partida anulada, né? Tem um jogo a menos. Ele e o Grêmio Prudente tem um jogo a menos, que é aquele jogo que a Catanduva venceu por 2-1 lá em Presidente Prudente, e que a Catanduvense fez 6 substituições, só podem 5, foi anulado. Né? Esse jogo vai acontecer ainda. Mas de qualquer maneira, depois que foi anulado, depois que o TJD anulou, e a Catanduvense falou, não tenho dinheiro, é caro, e nem vou recorrer, embora eu não concorde, mas não vou recorrer para não gastar dinheiro à toa, Catanduvense perdeu em casa do Rio Preto. Olha, gente, que o jogo truncado, um jogo nervoso, 1.147 pagantes apoiando ali o Catanduva, né? O Catanduva estava ali. Eu falei Catanduvense, peço desculpas. O Grêmio Catanduvense participou da Bezinha, da reunião da Bezinha, para participar lá na Bezinha. Esse é o Catanduva. Foi vice-campeão da Bezinha, subiu para a Série A3 e tal. Catanduva num jogo truncado, quando tudo parecia que é 0-0, aquele jogo ruim, o estreante Dudu fez aos 51 do segundo tempo o gol do Rio Preto. Essa vitória pro Jacaré lá de São José do Rio Preto foi maravilhosa, que ele foi a 6 pontos, subiu 2 posições e se afastou um pouco mais da zona do rebaixamento. E pro Catanduva, 12 pontos, agora é o 4º colocado. Tá bem classificado, tem um jogo a menos, vai se classificar, tem time bom, time do Ivan Canella, mas de qualquer maneira acho que o emocional não tá bem não. E isso tem que ser trabalhado. Já quem tem 12, que nem o Catanduva, mas nos critérios é o 5º, é o Lemense, que conseguiu um empate muito bem, muito bom, fora de casa com o rei do empate. Quem que é o rei do empate? O Marília, rapaz. O Marília, 7 jogos, 6 empates, cara. Olha, porque queriam a demissão do Kleber Gaúcho, não sei o que, a diretoria confirmou o Kleber Gaúcho, 821 pagantes apenas em Marília. O Marília empatou com o Lemense por 1-0. O Ronaldo, né, num jogo nervoso e tal, fez 1-0 aos 20 minutos, cobrança de escanteio, ele bateu na bola, a bola foi pererecando, todo mundo tentando tirar, a bola foi no final, no cantinho, e o Ronaldo do Lemense acabou marcando o seu 4º gol na competição, é um dos vice-artilheiros, né? E aí o Marília bate, até que teve um pênalti para favor dele aos 30 do segundo tempo. O João Valim não gostou, o técnico Lemense reclamou demais, foi expulso e tal. Mas o João Lucas foi lá, cobrou, empatou. O pênalti foi em cima do Franklin. 6 empates, né? 6 empates do Marília. O Marília tá fora do G8. A torcida tá mais. 6 empates e 1 vitória. Tá invicto. O time tá invicto. Mas tem 9 pontos, está fora, porque não consegue ganhar. Seu ataque tá terrível, né? Então é o 10º colocado com 9 pontos, caiu uma posição o Marília ainda, né? E o Lemense somou um ponto importante, é o 5º, está dentro do G8 com 12 pontos. Os mesmos 12 pontos que também está dentro do G8, mas na 6ª colocação do Bandeirante. O Bandeirante foi jogar em Araras, venceu o União São João, deixou uma crise no União São João. O União São João, que foi o campeão da Bezinha o ano passado, mandou embora logo depois do jogo o técnico João Batista e já confirmou o técnico Edson Vieira, que foi mandado embora há pouco tempo do Rio Claro. Então ele saiu do Rio Claro e vai comandar a União São João, né? O Bandeirante venceu com 1 a menos, com um detalhe, né? Por que com 1 a menos, Ademar?
O Valdívia, logo no primeiro minuto de jogo, faz 1-0. Aliás, bom jogador esse Valdívia do União São João, hein? Faz 1-0 pro União São João. Mas aos 20, o Felipe Ebert empatou. Deixou tudo igual ali, empatou, né? No segundo tempo, o Gustavo Índio fez 2-1. Virou pro Bandeirante. Mas o Bandeirante teve um jogador expulso, né? O Bandeirante teve o Igor, foi expulso aos 23 do segundo tempo. E mesmo com um a mais, o União São João bateu, não conseguiu empatar. Crise terrível, mandaram embora João Batista e tal. E entrou em crise o União São João. União São João, 13º colocado com 5 pontos, preocupado com o rebaixamento. Bandeirante, o Bandeirante subiu uma posição, agora é o 6º com 12. Vem fazendo boa campanha o Bandeirante, hein? Na 7ª colocação com 11 pontos, dentro do G8, o Red Bull Bragantino 2. Cara, pegou o Sertãozinho em casa e atropelou. 3 gols do Gabriel Amaral. Gabriel Amaral foi o craque do jogo. 250 pagantes só em Bragança Paulista. Gabriel Amaral fez os seus 3 primeiros gols na competição. E o Vinícius Pereira, que marcou o segundo da goleada por 4-0, foi a 4 gols e é um dos vice-artilheiros. E olha que engraçado. O Vinícius Pereira, que fez um gol, foi a 4. O Caetano, dos Red Bull Bragantino 2, tem 4. E agora o Gabriel Amaral tem 3. Artilheiros aqui não faltam no Red Bull. E o Sertãozinho, que é do artilheiro Taylor, um dos artilheiros do campeonato com 5 gols, passou em branco e o Sertãozinho preocupa. 11º colocado com 7 pontos. Por enquanto, 5 pontos na zona do rebaixamento. Mas preocupa porque não embala, né? E o Red Bull Bragantino 2 segue no G8 na 7ª colocação com 11 pontos. A novidade no G8 é o Grêmio Prudente, que voltou. O Luiz Carlos Martins comandou o Grêmio Prudente diante do São Caetano. Com todo o respeito do mundo, o São Caetano é um dos coitadinhos dessa competição. Já mandou o Axel embora, e aí depois que ele mandou embora, trouxe o Rogério Zimmermann. Contratou. O time é fraco, cara. O Grêmio Prudente não quer nem saber, meteu 3-0, 1.264 pagantes lá em Presidente Prudente. O Gavião Carcará, com o Luquinha cobrando pênalti, no primeiro tempo, aos 28 minutos, fez 1-0. O Luquinha é um dos artilheiros da competição. Luquinha e Taylor do Sertãozinho. Luquinha do Grêmio Prudente, Taylor do Sertãozinho são os artilheiros com 5 gols. Né? E aí depois, o São Caetano, que tá foi a 5ª derrota seguida, contratou o haitiano Jean Filho. Sei lá, cara. As contratações meio esquisitas. É um time de empresários. Será que eles querem contratar cara para negociar? Mas com essa campanha ruim, caiu o ano passado, vai cair de novo? Sei lá, né? Mas de qualquer maneira, no segundo tempo, o Wallace driblou o goleiro, fez 2-0 logo nos 2 minutos. E depois, no finalzinho, o Matheus Moreira, oportunista ali, fez 3-0. Vitória contundente. Grêmio Prudente voltou para o G8 com 10 pontos. E tem um jogo a menos que é com o Catanduva e que é em casa, né? Então tá numa situação privilegiada. E o São Caetano segue na 15ª colocação, na penúltima, na zona do rebaixamento. Terrível. Então, Desportivo Brasil, Esporte Clube São Bernardo, Votuporanguense, Catanduva, Lemense, Bandeirante, Red Bull Bragantino 2 e Grêmio Prudente, G8. Fora do G8, União Suzano, Marília, Sertãozinho, Rio Preto, União São João e Itapirense. E na zona do rebaixamento, São Caetano com só 2 pontinhos, Matonense com 1 só. Que tristeza, né? E como a gente sempre faz, vamos acabar aqui o nosso vídeo falando da rodada do meio de semana. Quarta-feira já tem rodada também cheia. Bom, o líder Desportivo Brasil joga em casa com o Red Bull Bragantino 2. Quarta-feira, 21 de fevereiro, agora, 3 horas, lá em Porto Feliz. Duelo de G8. Aí, duelo de fora do G8. Matonense, a Lanterninha e Matão, às 15 horas de quarta-feira, pega o Marília. Desespero. Se o Marília não ganhar esse jogo, vai cair o Kleber Gaúcho. Pode apostar. Tem que ganhar do Lanterninha. Esporte Clube São Bernardo, o vice-líder, vai pegar a União Suzano, que deixou o G8. Belo jogo, também 15 horas de quarta-feira. 19 horas de quarta-feira, o Lemense, dentro do G8, pega o Grêmio Prudente, dentro do G8. Jogão. 19 horas de quarta-feira, Itapirense e União São João. 2 times fora do G8 e mais ou menos em crise, né? União São João estreando o técnico Edson Vieira, né? Sertãozinho e Rio Preto, a mesma coisa. 2 times fora do G8 e precisando de pontos para se afastar da zona do rebaixamento. 20 horas, o desesperado São Caetano pegando o Votuporanguense dentro do G8. Que tristeza para São Caetano, hein? E às 20 horas também, 2 times de G8. Bandeirante embaladinho, em Birigui, recebe o Catanduva, que está em baixa, precisa recuperar o moral, mas tem time muito bom, hein? Olha que rodada.
E claro, na quinta-feira eu venho contando toda essa história para vocês, ok? É isso aí, forte abraço a todos, até lá!